Fala pessoal, beleza? Vamos estudar a lição? Quinta-feira, eu não o conheço. Não esquece, curte, comenta, hypa, se inscreve no canal e ativa as notificações. Na lição de hoje a gente vai perceber que Pedro e João, eles ali seguiram de longe ali a Jesus quando ele foi levado preso e foi levado ali a Jerusalém. Quando Jesus ele chega ali, né, chegarem ali no pátio do sumo sacerdote, João, ele era conhecido, ele conseguiu entrar, conversou com a empregada, fez com que Pedro entrasse também ali, e a gente vai perceber que essa empregada olhou para Pedro ali e perguntou: "Você também é um dos discípulos desse homem, né?" E a gente vai perceber que Pedro ali, ele ficou tão preocupado ali, nervoso, ansioso, angustiado com aquela pergunta que ele nega Cristo ali, mesmo de frente a João. Provavelmente o João ficou espantado com aquela atitude de Pedro, né. O tempo se passa ali e Pedro ali junto com os servos, com os guardas, fizeram novamente a pergunta para ele se ele era um dos discípulos de Jesus, e Pedro negou outra vez. Agora um parente de Malco, o homem que Pedro cortou ali a orelha, ele diz: "Não é verdade que eu vi você no jardim com ele?" E mais uma vez Pedro nega Jesus. Nessa hora o galo canta e Pedro percebe o erro que cometeu. A lição grifa uma parte aqui que diz assim, ó: "Quando entendeu o que havia feito, Pedro olhou para Jesus, e os olhos do mestre encontraram os dele." A forma como imaginamos esse olhar revela como entendemos o caráter de Cristo. Foi de tristeza e compaixão ou de ira e frustração? Essa resposta diz tanto sobre ele quanto sobre a imagem que formamos dele. Qual que é a imagem que você tem de Cristo? Como que você acha que foi o olhar de Jesus para Pedro naquele dia, naquele momento? A irmã White diz que naquela suave fisionomia, Pedro, né, viu profunda piedade e tristeza, mas nenhuma irritação era vista ali. Naquele momento, Pedro ele sai profundamente triste, chorando, né, amargurado por ter negado o Senhor e seu amigo. E a lição finaliza dizendo assim: a reação de Jesus mostra como ele nos olha em nossas quedas. E como aconteceu com Pedro, a bondade de Deus pode nos conduzir ao arrependimento. Amém? A bondade de Deus pode nos conduzir ao arrependimento. Por vezes não merecemos, por vezes negamos Jesus, abandonamos o Mestre, mas mesmo assim Ele continua nos amando. Que Deus nos abençoe, que Deus continue nos amando, mesmo às vezes sem merecer. Até amanhã.